aí, professor, tem uma coluna sua no Jornal Popular falando sobre os riscos da anistia para a democracia, e aí eu remonto e vou precisar da qualidade da sua ajuda, porque o senhor, melhor do que ninguém, vai saber nos mapear isso, mas cada vez que a gente fala em anistiar, mesmo os bagrinhos, de forma que os tubarões sejam beneficiados, não é só, ao meu ver, o risco de esses caras não pagarem pelos crimes. É nós fabricarmos de mão dada, de bom grado, os novos Burnier, né? O Burnier tenta um golpe contra o Juscelino, o Burnier sai do Brasil, volta, é perdoado, e o Burnier se torna alguém muito pouco falado, ao meu ver, que deveria ser muito mais traduzido, como um dos maiores algozes da ditadura. Um dos maiores algozes da ditadura consagrada. Ou seja, é o golpista intermitente, é o cara que tentou até conseguir os seus objetivos, é o responsável por comandar pelotões de morte na ditadura, responsável por, vamos lá, Rubens Paiva, Anísio Teixeira, né? Então, tem muito Burnier que vai se beneficiar e vai ser fabricado, se a anistia pegar, professor. Olha só, eu acho que a gente tem um imenso problema com essa anistia. No outro dia, o governador Caiado, dando provas de oportunismo político e de ignorância histórica, falou que a gente devia imitar Juscelino Kubitschek e dar anistia àqueles que tentaram derrubar seu próprio governo. Bom, é verdade que Juscelino, né, deu anistia para os golpistas de 54, de 56 e de 59. Né? Na verdade, a de 54 e 55 foi anistiado pelo Ranieri Manzini. Né? E depois o Juscelino reafirmou a anistia. Foram esses mesmos que caçaram os direitos políticos do Juscelino. Foram esses mesmos que deram um golpe e depois caçaram os direitos políticos do Juscelino. E, quiçá, agora que a gente sabe que havia um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar o Haddad, para matar o próprio Moraes, né? Quem sabe o que aconteceu com Juscelino? Né? Juscelino, Carlos Lacerda e João Goulart morreram todos de forma bastante pouco clara num espaço de um ano. Né? No momento exatamente que a ditadura começava a rachar. Né? Então, já sabemos das possibilidades dessas mortes e como essas mortes poderiam ser feitas. Está lá no plano do Punhal, né? Matar no hospital por envenenamento médico. Né? Quantas pessoas, quantos dirigentes políticos, né, de Juscelino e de João Goulart até Tancredo Neves tiveram esse destino? Eu acho que a gente tem uma nuvem sobre a República muito perigosa. A anistia, ela simplesmente vai alimentar o golpismo. Né? Ela vai alimentar o golpismo. As penas são duras? São. Por que as penas são duras? Porque o golpe foi contra a nação brasileira. Não foi um crime de patrimônio, nem foi um crime pessoal, de pessoa contra pessoa. Não é um roubo de galinha, não é uma briga de rua, não é um assalto a uma casa. Foi a nação que foi assaltada. Foi a nação que foi assaltada. A pena tem que ser elevada. Aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Possivelmente, o 8 de janeiro não foi o golpe, foi o chamariz para as Forças Armadas darem o golpe. Foi a motivação para dar o golpe. Mas todos estavam ali porque estavam pedindo o golpe. Todos são responsáveis por pedir o golpe, pelo assalto à nação. Né? Então, não tenho, de maneira alguma, qualquer piedade em relação a isso. No momento que eles estavam no poder, de 64 até 85, as pessoas eram sequestradas na rua, eram levadas, encapuçadas, né, para lugares que não tinham ideia, eram interrogadas sob tortura, né, eram colocados nus, né, dentro de salas congelantes, enquanto apanhavam para dizer coisas que nem sabiam, né, nesse sentido, e não tinham acesso a qualquer advogado, não tinham acesso, nem sabiam sobre o que eram acusados.
né? Uma das questões fundamentais é saber do que me acusam, né? Agora, essas pessoas estão aqui protegidas pela Constituição que eles queriam derrubar. Eles têm advogados, eles têm direito a um processo legal, eles têm direito a apresentar os seus motivos, inclusive seus motivos de saúde, para serem levados a uma progressão de pena ou coisa parecida. Nada disso existia. Nada disso existia. Então, é preciso que fique muito claro que essa propaganda de dizer que vivemos numa ditadura é feita por aqueles que amam a ditadura e que no poder não teriam menor piedade, né, dos seus adversários. É muito curioso como usam todas as premissas da democracia para justificar estar em uma ditadura, né? Toda a liberdade de expressão, a ocupação do espaço público, a manutenção de cargos públicos, o justo processo legal e tudo isso alegando estar em ditadura. Mas eu insisto nessa sua fala, professor, porque o Juscelino cometeu um erro. O Juscelino cometeu um erro anistiando aqueles caras. Nós pagamos esse erro historicamente. A história já deu os seus sinais. Nós não precisamos repetir os erros para saber que deu errado, né? Então, é muito grave. Ao mesmo passo que eu vejo que isso está pegando muito, né, na água política, agora indo para os bastidores do poder mesmo, com algum certo tipo até de, eu não vou dizer fragilização, mas negociação aclimatada no próprio campo progressista. Existem pessoas do campo progressista que já estão entregando destaques do tipo assim, não, vamos tentar pegar João e não pegar Paulo, vamos ver um bem bolado. Não é muita cedência de coisas que não... Porque eu entendo, professor, a frente ampla, eu sou partícipe da ideia de que era necessária numa composição de governabilidade contra um viés antidemocrático, mas sempre que a gente avoca a necessidade da frente ampla, tem que saber ceder. Mas quando se trata da democracia, se ceder a respeito dela, é matar a democracia, professor. Não dá para ceder nesse caso, ou dá? Olha só, esse negócio de frente ampla está muito mal colocado, né? Parece um presente de grego, né? A frente ampla ela foi pensada desde o Front Populaire na França em 1936, 37, para deter o fascismo, como na Alemanha em 33, etc., para deter o fascismo. Quando a gente tem uma ameaça de fascismo, a ideia de luta contra o fascismo implica numa frente ampla, né, em que os grupos de esquerda se unem a grupos de centro, inclusive a grupos conservadores que não são fascistas, que são antifascistas, para barrar o avanço do fascismo, né? Isso implica que, nesse processo, a esquerda educa o movimento político. Ela coloca suas pautas e avança. A frente ampla é para avançar, né? Não é apenas para paralisar-se. Aqui a frente ampla é uma paralisação, né? A ideia é não vamos fazer nada que seja progressista, porque senão rompe a frente ampla. Ao contrário, é levar o centro e os conservadores a perceberem que temos um diagnóstico do fascismo e entendemos o funcionamento do fascismo e temos que avançar na luta contra eles. Nós temos hoje, né, em direitos humanos, em educação, em cultura, em desigualdade social, na área indígena, nós temos PT, ministérios plenamente do PT e progressistas, que estão abandonados. Não há nenhum papel educativo feito com clareza por esses ministérios. Nós estamos correndo um risco seríssimo, nesse momento, de perder os jovens, né? Esse é o maior risco. Para a extrema-direita. Para a extrema-direita. Porque nós não temos uma proposta. Nós vimos como, no Carnaval, isso ficou comprovado, como espontaneamente a população se manifestou contra a anistia. Tem pesquisas que dão de 50% até 70% da população contra a anistia, em média 50%. Nós vimos que surgiu, de baixo para cima, a proposta mais progressista feita até agora no Parlamento brasileiro, que é a mudança da jornada de 6x1, que o governo simplesmente desconhece. Nós temos deputados extremamente progressistas, como Renato Freitas, como o próprio Glauber, abandonados.
né, abandonados. Quer dizer, na verdade, eles deveriam ser nomeados para o governo para serem protegidos nesse sentido. Né? Mas não, nós estamos cedendo na frente ampla em nome do atraso, em vez de avançar, né, com os nossos parceiros da frente ampla. Daí é um sequestro da frente ampla, né? E isso que o senhor fala é fundamental, professor, porque me pega muito essa coisa, né? Do não, olha só, vou ter que ceder aqui, porque para frente ampla, quer dizer, o cara só vem com os benefícios, eu venho com a cedência e o casamento é esse, né? Eu entro com o pescoço, você entra com a guilhotina, né? Então, não me ajuda muito. O que adianta nós termos uma frente ampla se eu, presidente da República, coloco você no meu governo e o seu partido vota para acelerar o processo de uma anistia que queria me matar? Os partidos que estão no governo, do Centrão, votam sistematicamente contra o governo. Votam sistematicamente. E tem ministérios. Quer dizer, não tem sentido. O mínimo é dizer, olha, esse ministro vai ser demitido porque ele não consegue coordenar a bancada dele. Vamos procurar outro. Pode ser até da mesma bancada, mas esse não tem nenhuma liderança. Né? Também é muito gozado que isso seja negociado com um presidente do Congresso, um presidente da Câmara, do Senado, quando, na verdade, são partidos. Tem que negociar com o partido e não ir lá negociar com o presidente que diz, não, eu represento a casa inteira, eu represento todo mundo. Não, vai representar o partido, vamos lá negociar com o partido. O partido não quer cargo, porque, na verdade, quando você dá um ministério a um partido desse, você dá um rol de nomeações que são autorizadas para ele ser feito. Então, ele vai voltar para a terra, vai pisar no chão. Né? Mas não está sendo feito esse jogo.